É necessário avaliar crianças superdotadas, aquelas crianças com altas habilidades? Ter altas habilidades não significa ter assumido toda a cultura e informação do mundo e ser um poço sem fundo de sabedoria, mas uma extrema sensibilidade aos estímulos que nos cercam, uma facilidade para perceber aqueles pequenos detalhes que para o resto passam despercebidos. É uma capacidade incrível para aprender rapidamente o que lhes interessa e, pelo contrário, uma total falta de interesse no que não atrai a sua atenção ou causa tédio. É necessário avaliar crianças com altas habilidades? Certamente que sim. E por quê? Bom, eu poderia responder com uma outra pergunta simples. E por que não, né? Ninguém considera esconder uma deficiência sensorial, motora ou mental. Talvez porque seja algo que normalmente é visto a olho nu, e mesmo que quiséssemos, não poderíamos esconder. Mas além de escondê-la, precisamos saber qual é a diferença para agir ou ajudar de acordo. As altas habilidades têm aquela pequena desvantagem, às vezes podem ser escondidas a ponto de torná-las invisíveis. E isso os pequenininhos de 3 ou 4 anos são capazes de conseguir. E não, digamos, adultos, né? Começa com as crianças pequenininhas. Mas o que acontece quando você nega a si mesmo? Quando desde tão cedo você não pode se mostrar e, portanto, se aceitar como você é? O que acontece quando você tem que mostrar a uma pessoa que você não é toda hora, todo dia, toda semana, todo ano da sua vida inteira? Você consegue imaginar essa criança adulta? Talvez como adulto sim, porque em muitas ocasiões aprendemos a não nos mostrar como realmente somos, mas para nós, né, torna-se uma opção, pois nossa personalidade está mais ou menos formada. Ainda assim, podemos ser nós mesmos com certas pessoas com quem temos mais ou menos confiança e com quem nos sentimos seguros. Amigos ou parentes que nos respeitam, que nos amam e nos aceitam com os nossos defeitos e virtudes, e é aí que podemos desconectar, né, esquecer o resto da rotina e ser mais ou menos feliz. Um psicólogo que eu conheci costumava dizer que todos nós temos que nos encontrar e às vezes achamos difícil nos conhecermos, mas não nos ajudaria a saber qual é a nossa diferença, né? Pensar como nós pensamos. Não gostaríamos de encontrar outros como nós para parar de nos sentir tão estranhos, que parece que nascemos no mundo ou no tempo errado. Não seria bom conhecer nossos pontos fortes e fracos para encontrar mais facilmente o nosso elemento interior? Tudo isso nos daria uma resposta, em parte, para aquele retumbante sim de saber se os nossos filhos ou alunos têm altas habilidades ou não. Porque só sabendo qual é a diferença, podemos encontrar as maneiras mais úteis de ajudá-los na medida em que precisam. Eu conheci adultos superdotados que escondiam a sua condição desde a infância, que hoje ficariam gratos por se conhecerem antes, porque embora pareça que possa ser escondido, né, porque não pode ser visto a olho nu, é algo que está lá. Ninguém deveria ter que esconder. E também devemos deixar claro que isso não é uma moda, que pessoas com habilidades diferentes sempre foram e sempre serão assim. Conheço pais de adultos superdotados que lembram como errado o conselho que lhes deram em relação aos filhos pequenos. Falavam assim: melhor que ninguém saiba e que ele seja bem normal.
Gente, que mania de normal! Gostaria que alguém me desse uma definição de normal que não implique as mil diferenças que existem entre nós. Então, temos duas opções: aceitar as mil e uma normalidades diferentes, mas deixando-as se expressarem livremente, ou explicar essa diferença fazendo-as ver que é normal, que dá no mesmo, só que invertido. Vamos permitir que as crianças sejam elas mesmas, porque só conhecendo-as podemos educá-las como devemos. Vamos tomar essa avaliação como o primeiro passo para entender essa diferença, conhecer seus pontos fortes e fracos e assim poder ajudá-los. Compreendamos, de novo, que ter altas habilidades, superdotação, não significa ter assumido toda a cultura e informação do mundo e ser um poço sem fundo de sabedoria, mas uma extrema sensibilidade aos estímulos que nos cercam, é uma facilidade para perceber aqueles pequenos detalhes que para o resto passam despercebidos. É uma incrível capacidade de aprender rapidamente o que lhes interessa e, pelo contrário, um total desinteresse pelo que não lhes chama a atenção ou lhes causa tédio. Vamos entender que eles precisam e querem aprender em toda a extensão do significado dessa palavra. Vamos entender que quando falamos de superdotação, estamos falando de meninos e meninas que precisam de nós, que precisam de nosso apoio, nossa compreensão, atenção e reforço, exatamente como as demais crianças, mas estas, conforme estabelecido por lei, de maneira especial, pois quem tem outras necessidades pode precisar de nós, mesmo que não seja visível, embora possa ser escondido, porque, como diz o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos.